Bem, então vamos lá. O que que a gente vai fazer agora? Como os meus queridos alunos, salve, salve, não estudaram, não revisaram, né? A gente vai fazer uma pequena revisãozinha para verificar se vocês entenderam ou pelo menos recordam, né, de alguma coisa. Vamos lá. Quais são os 4 requisitos necessários para uma pessoa se candidatar para tirar a carteira de habilitação? Saber ler e escrever. Hum, Possuir documento de identidade e identificação. isso, CPF CPF. Estado. E ser penalmente imputável. exatamente, né? 4 requisitos. Possuir RG atualizado, bonitinho, número do CPF, Saber ler e saber escrever. ler e escrever, não quer dizer alfabetizado, né? Lembra que eu expliquei as diferenças? Saber ler e escrever. E ter 18 anos sendo imputável. O que é mesmo ser imputável? Se responsabilizar pelos seus atos. Isso, responder pelos atos, né? Muito bem. Por que que tem essa prerrogativa na lei de trânsito que tem que ser imputável para poder tirar a carteira? Porque tem pessoas deficientes, né? Deficientes, formas de... Exatamente. Que às vezes a pessoa tem 18 anos, mas tem algum tipo de deficiência, então ela não está dentro das suas prerrogativas, né? Ela não responde pelos atos, então ela não vai conseguir tirar a habilitação mesmo tendo 18 anos, né? Então, por isso que vocês não podem esquecer disso. Beleza? Tá gravadinho aí, nunca mais vão esquecer? Não. Muito bem. Próxima. Deixa eu pegar aqui que eu perdi o fio da meada. Espera aí, deixa eu voltar a matéria, que eu estava lá no pontinho para a gente continuar, mas daí a gente vai recapitular aqui. Quais são os 3 tipos de carteira de habilitação? PPD, CNH e ACC. O que que é a PPD? Permissão para dirigir. O que é o CNH? Carteira Nacional de Carteira Habilitação. Nacional de Habilitação. O que é uma ACC? Autorização para conduzir. Conduzir o quê? Ciclomotor. Um ciclomotor. E falando em ciclomotor, o que que é um ciclomotor mesmo? É uma moto... Não. É uma moto que vai até 50 cilindradas e 50 km por hora. Isso, um exemplo. Bicicleta elétrica. Isso. O que que é, Mayara? Bicicleta elétrica. Isso, bicicletinha elétrica é um exemplo de ciclomotor, né? E se eu tiver uma ACC, eu consigo pilotar uma motocicleta? Não. Por quê? Porque é até 50 quilômetros, né? Exatamente, porque ela excede, né, a velocidade e o limite daquela autorização. Porque, na verdade, a ACC não é uma carteira, ela é uma autorização para conduzir o ciclomotor, né? E o que que seria uma motoneta? Vocês lembram? É uma moto que pilota sentado. Exato. É um veículo automotor de 2 rodas, no qual o condutor pilota sentado. Os joelhinhos se encontram lá na frente, lembram? Exemplo de uma motoneta? Uma bis. A Uma bis, bis. a Pop. Isso, a Bis, a Honda, a Nel, a Pop, a Suzuki, né? Todos são exemplos de motonetas. E o que que seria a motocicleta? A moto que se monta montada. Isso, veículo automotor de 2 rodas, no qual o condutor pilota montado. Os joelhinhos se afastam, né? Como se ele fosse montar em um cavalo, uma perna de um lado, uma perna de outro. Nunca mais vou esquecer? Pretendo. Ai, ai, muito Tem que bem. ser sincero. Tem que ser sincero? Aham. Tem que estar na massa do sangue porque é questãozinha de prova, então vocês não podem esquecer.
Qual é a carga horária mesmo do curso teórico de vocês? 45 horas aula. 45. Precisa ter 100% de presença ou posso faltar umas aulas? 100%. 100% de presença. Muito bem. E o que que significa LADV? Tempo. Licença de aprendizagem de direção veicular. Exatamente. Licença do quê? Aprendizagem. De direção veicular. Licença de aprendizagem de direção veicular. E qual o momento do processo de vocês que existe esse documento chamado LADV? Quando a gente está fazendo as aulas práticas. Isso, depois que vocês serem aprovados na prova teórica, quando começar as aulas práticas, então, vocês, na verdade, o instrutor vai estar lá com a licença, com a LADV de vocês, para poder fazer as aulas práticas lá no trânsito, né? Como detalhe, a LADV de vocês só é válida com a identidade junto. Então, sempre que forem lá na autoescola, precisa estar com a identidade, tá, povo? Sem a identidade, vocês não vão conseguir fazer as aulas práticas, certo? E se de repente vocês quiserem dar um treininho aí, final de semana, com o pai, com a mãe, com o namorado, namorada, marido, vó, avô, tio, tia lá e tal, e estão lá treinando, sei lá no Deltaville. Aí, sem querer, vocês passam lá na frente da casinha onde está a PM, né? Que eles montaram agora uma sedezinha lá no finalzinho, lá naquela curvinha perigosa lá. E eles mandam vocês parar. O que vai acontecer com você? Vai ter a LADV suspensa por 6 meses. 6 meses. Exatamente. A LADV suspensa por 6 meses. Se eu tenho uma suspensão da minha LADV por 6 meses, eu posso continuar meu processo de habilitação? Pode, mas vai faltar pouco tempo. Não pode. Não? Por 6 meses, o meu processo vai ficar parado. Eu não posso fazer autoescola. Ah, tá. Depois que terminar os depois. 6 meses, aí sim eu posso dar continuidade no meu processo. E falando nisso, qual é o tempo de validade do processo de habilitação? 12 meses. 12 meses. 12 meses. Começa a contar a partir de quando? Quando se inscreve. Quando faz a inscrição, que o nomezinho de vocês vai lá para a BIMPO, né? Lá para o cadastro de instrutores no nosso sistema, certo? Muito bem. Qual é a carga horária que precisa ter para fazer as aulas práticas? 20 horas. Para cada Para cada... veículo. 20 para o carro, 20 para a moto, né? Então, Isso. somando 40. Quem está fazendo só para carro, então é só 20. Quem faz só para moto, só 20. Quem faz as duas junto, 40 horas aula. Saúde! E se eu fosse querer fazer uma adição de categoria? Quantas horas aulas são? 15 horas aulas. E se fosse fazer uma mudança? (20 horas aulas também. Tá? Lembram qual é a diferença entre uma mudança de categoria e uma adição da categoria? A adição é no caso de A e B, que você vai adicionar mais uma letra. E uma mudança de categoria é um exemplo B para C, que você vai mudar a categoria, não vai adicionar o C ao B. Perfeito. Melhor explicação, né? A adição é quando eu vou acrescentar uma letra. E ela só vai existir entre a categoria A e B, né? Estou fazendo habilitação só para a categoria B, pego a minha carteira, quero depois andar de moto, eu preciso fazer uma adição para moto. Eu vou adicionar a categoria A. Ou ao contrário, eu faço a categoria A primeiro e depois eu adiciono a categoria B.
E quem está fazendo as duas juntas, o carro e moto, simultaneamente, ao mesmo tempo, não vai existir a adição, né? Vai existir apenas a mudança da categoria, que vai modificar a letrinha lá na habilitaçãozinha de vocês, né? Modifica a letrinha B. Pode subir para C, para D, para E. Certo? Fixou? Bom, vamos para frente então. Tirititi. Qual é a categoria de habilitação que precisa para conduzir um triciclo? Triciclo, acho que é a categoria B. Tem certeza? Não, categoria A. Quadriciclo é a categoria A. B. Exatamente, tá? Triciclo, 3 rodas, ele se equipara a uma motocicleta. Então, sempre categoria A. Quando a gente fala do quadriciclo, aí sim. Categoria B. Quadriciclo já lembra de 4, né? Quadro, 4. Então, precisa ter a categoria B, tá? Vamos lá. Digamos que vocês, então, passem em todo o processo, né? Façam a prova prática ali certinho, estão lá com a PPD de vocês. Carteira provisória, né? Ó, permissão. Quanto tempo que essa permissão vai ser válida para o Detran? 12 meses. 12 12 meses. meses. Uhum. E aí, chega o prazo de você fazer o processo para renovar essa sua permissão. Lá, pagar as taxas, tudo certinho, né? Fazer o processinho. O que acontece se vocês tiverem uma multa média na PPD? Não acontece nada, pode renovar para CNH. Por quê? Porque tu não vai renovar se tu tiver mais de uma gravíssima. Você pode ter lá na tua PPD, na tua primeira habilitação, multas leves e uma multa média, né? Se for reincidente em multa média, o que quer dizer ser reincidente? Fazer 2 ou mais vezes a mesma infração ou infrações diferentes com a mesma pontuação média, né? Então, sendo reincidente em multas médias, tendo multa grave ou gravíssima, o que acontece com a PPD? Ela é caçada. O Detran vai lá, caça ela, tira o teu nome do prontuário, acabou-se. Aí o que vai acontecer? Vai ter que fazer tudo de novo. Aí você vai lá numa autoescola, se cadastra e começa todo o seu processo do zero, como se nunca tivesse feito carteira na vida. Ah, então só pode ter até 2 multa média, é isso? Isso. Não, pode ter apenas uma. Se tiver Não, 2, já dançou. Ah, tá. Tá? Multa leve pode ter quantas você quiser. Multa média, apenas uma. Se tiver 2, você foi, tá? Uma grave, acabou-se. Gravíssima nem se fala, né? Então, você vai conseguir renovar a sua permissão para aí sim pegar a carteira de habilitação se você não tiver multas graves, gravíssimas e não ser reincidente na multa média. Gravem isso, porque também é questão de prova, certo? Show. Que mais? Que mais? Qual é o tempo de categoria B que uma pessoa ali, um condutor, precisa ter para poder fazer uma mudança para a categoria D de dado? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Uhum. E se eu quiser mudar a categoria B para a categoria C, quanto tempo? 2 Um anos. ano. 1 ano. E se eu 2 anos. quiser mudar de C para a E, eu consigo? Sim, 1 ano. Uhum, consigo, né? Então, são esses 2 caminhos que a gente consegue para chegar até a categoria E, né? Eu tenho 2 anos de B, consigo pular direto para a D.
com 1 ano de D, eu já pulo para E, né? Ou eu permaneço 1 ano com a B, 1 ano com a C e pulo direto lá para a categoria E. Mínimo, qual a idade? 21 anos. 21. 21. Muito bem. Muito bem, estou gostando, hein? Vocês estão sabendo. O que significa EAR? Isso. Exercer atividade remunerada. O que isso significa? Dinheiro. Dinheiro, trabalhar com Ganhar dinheiro, dinheiro. trabalhar com a carteira, né? Muito bem. E o que acontece quando essa pessoa possui esse EAR na habilitação dela? Quando ela for renovar, ela tem que fazer exame psicológico? E o que mais? Exame toxicológico. Exatamente, né? Então, quem tem a categoria com EAR, né, a carteira profissional, quando for fazer a renovação, precisa fazer o exame psicotécnico novamente, além do médico, que é o geral, né, bater a fotinho lá, e vai ter que também fazer o exame toxicológico. Lembrando que existe diferença entre fazer a renovação e o exame toxicológico, e o toxicológico periódico, que é aquele que é feito a cada 2 anos e meio com a nova legislação, né? Então, quem tem as carteiras profissionais ali, que tem esse IAR, ou até, né, precisa fazer esse toxicológico a cada 2 anos e meio, certo? E se não fizer o toxicológico aí, quem tem a carteira profissional, o que acontece? Certo? Leva a multinha de balcão, né? Gravíssima, com 7 pontos. Tem multiplicadora? Tem, né? E o que vai acontecer com essa habilitação? Vai poder andar com ela ou não? Não. Não. Vai ter que deixar lá ela suspensa até a realização do exame toxicológico. E o exame tem que dar negativo. Se o exame der positivo, vai ficar lá de molho mais um tempo Aí até consegue refazer o recuperar, exame e dar negativo novamente. O que foi, Mayara? consegue recuperar a carteira Sim. quando faz. Uhum. Consegue. Muito bem. Vamos ver o que mais. Uhum. O que significa uma pessoa com PCD? Estou com deficiência. Uma pessoa que possui deficiência, né? A pergunta é: um PCD pode tirar uma carteira de habilitação? Pode dirigir? Pode, desde que se encaixe ali nos requisitos e o carro esteja adaptado. Quando cair essa questão, vocês cuidem para não escorregar, tá? O PCD, ele inclui basicamente todos os tipos de problemas que uma pessoa pode ter. Então, vai desde um problema de visão, né? Problema auditivo, até problemas locomotores, né? Pernas, braços, mãos, pés, então. Caindo essa questão na prova, a resposta vai ser depende. Depende do tipo de deficiência que essa pessoa tiver, tá? Pessoa com PCD pode tirar habilitação? Depende do tipo da deficiência. Se ela tiver uma deficiência visual, não tem como, né? Então, cuidado que a pegadinha ali é fatal. Então, sempre analisem e interpretem para não ter problema. Vão esquecer? Não, né? Sim? Depende. Ah, esse povo, esse povo. Muito bem. E mais aqui? O que significa SNT? Meu Deus.
Sistema Nacional de Trânsito. Sistema Nacional de Trânsito. E quais são os órgãos que são componentes do Sistema Nacional de Trânsito? CONTRAN, DETRAN, Normativo, Central. Normativos e executivo. executivos. O que são os órgãos normativos? que fazem as normas. Fazem as normas, criam as leis. Quais são, o que são os órgãos executivos? Que executam as normas. Que executam, fiscalizam, colocam em prática, né? Quais são os órgãos normativos? CONTRAN, CENTRAN e Contradiz. Contradiz. CONTRANDIF, exatamente, os 3 Cs, lembraram, né? CONTRAN, CENTRAN, CONTRANDIF, ponto. Tudo que sobrar são os órgãos executivos do Sistema Nacional de Trânsito. E qual é o órgão executivo em que eu vou fazer o recurso de uma notificação de infração? Jari, O que significa jari? boa pergunta. Junta administrativa De recursos. Recursos de infração? de infrações. Né? Muito bem. O que mais aqui? O que significa CRLV? Eu não lembro. Não lembram? Documento de veículo, Ah, Ah, verdade. né? Como é que é chamado o CRLV? Documentação do veículo. Certificado de licenciamento. E mais? Alguma coisa veicular. Certificado de registro. Veicular. Funciona a cabeça, pessoa? Licenciamento de veículo. Veicular. Tem que saber as siglas, povo. CRLV. Certificado. C, certificado. Certo? Qual é a outra? de registro. Registro. R, CR. Qual é a outra? Licença. L. L do quê? Licença. Licenciamento. E a última? Veicular. V, veicular. CRLV. Certificado de registro, licenciamento veicular. Veicular. É de porte obrigatório ou não é? Sim. 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 Qual é a validade dele? 12 meses. 12 meses. Né? Cada veículo é igual ou são diferentes? São diferentes. Diferentes. Como é que eu vou saber disso? Pelo documento. Pelo número da placa, né? Sempre a plaquinha lá que vai indicar a validade da documentação do veículo. Certo? Agora, com essas mudanças do Mercosul, só olhando mesmo lá no sistema, né? Que agora ninguém mais sabe, nem eu. Tem que olhar no sistema. É, complicou, complicou, complicou. E esse CRLV, eu posso ter ele apenas digital lá no meu telefone? Pode. Pode. Posso? Pode. Não é essa a resposta. Qual que é a resposta? Pode se conseguir mostrar para, tipo, se parar numa blitz, alguma coisa, conseguir mostrar para o policial que tem o documento online. Ou se o policial conseguir, através do sistema dele, verificar
aquele documento, Isso. né? Então, o documento físico, ele não deixou de ser obrigatório, Uhum. tá? Você pode ter tanto o físico quanto o digital. O digital está condicionado à condição de você conseguir mostrar e o agente conseguir consultar no sistema, Uhum. tá? Então, para evitar problemas, sempre tenho ali o documento físico junto com vocês. E isso serve também para a habilitação. Pode ter tanto ela no meio digital quanto no meio físico, só que a digital vai no mesmo sistema. Não consegui mostrar para o agente não conseguiu verificar no sistema, vai dar problema. Tá? Mas Então, não é a mesma coisa do papel escrito também? sim, Se mas ele se não a gente conseguiu- não conseguir verificar a validade dele, a veracidade das informações, entendeu? Tá. Pode ser um documento falsificado. Então, se o agente conseguir pegar a informaçãozinha lá do teu telefone, passar no sistema dele, dar tudo certinho, beleza. Agora, se ele não tiver o sistema disponível lá no momento para verificar, dá BO. Então, Mas sempre igual o mantenha- papel, ele vai ter que olhar no sistema também, não vai? Mas o papel é mais fácil. Ah, tá. Então, ele está com o papel na mão, ele verifica ali a validade dele, ele consegue verificar se é um documento falso ou não, que é o Entendi. documento físico. Então, ele tem várias situaçõezinhas no documento físico que ele consegue comprovar se é um documento falso ou não. E já no meio digital ele não tem como, né, não tem como pegar o digital em mão ali, só está visualizando, né? Então, por isso tem essa diferenciação. Então, sempre lembrem disso. Ah, mas eu estava com o digital só. Pois é, o agente conseguiu ver, ele tinha o sistema no momento? Não, então deu BO, tá? Então, Mas sempre lembrem disso. o papel que ali teve na aula ontem, o documento mudou, né? Não é mais aquele verde. A Não, é o folha, branquinho, é aquela a folhinha folha 4. é a folha A4. E como é que vai saber se é um documento falso ou não? Porque Se não daí, tem. quando ele não está com o sistema dele ali, ele, através da informação do documento físico que você vai mostrar, ele passa o rádio para a central. Aí a central direto consulta lá em cima no sistema e passa a informação para ele. Entendi. Tá? Então, por isso que tem essa condicional nos documentos digitais, tá? Então, o documento físico, ele não deixou de ser de porte obrigatório. Ele está condicionado, né? Posso andar com o digital? Pode, mas se o agente não conseguir verificar a veracidade dele, vai dar problema, né? Tá sem sistema ali, ou de repente você tá com o teu celular com bateria baixa, não vai conseguir mostrar, desliga, né? Então, tem vários poréns. Então, sempre para evitar problema, tenha sempre o físico ali junto com vocês. Tá? Fechou? Fechou. Bom, vamos lá. Em qual situação, na verdade, são 4 situações em que o condutor, né, o proprietário do veículo, vai precisar fazer uma modificação do CRLV. Em mudança de pintura, Quando mudar as características do veículo. E mais? quando mudar de dono, Quando mudar de proprietário, né? Vender o veículo lá ou comprou. Combustível. Que, Mayara? Vou mudar o combustível. Concorre a gás, não? Na verdade, mudar o combustível é mudar a característica, Ah, tá. tá? Mudar de estado, né? Quando ele mudar de município, né? Ele mudou de município, tá aqui em Biguaçu, vai morar em São José. Então tem que fazer a atualização do endereço, automaticamente mudar a documentação, né? E qual que é o último? Quando ele mudar a categoria do veículo. Por exemplo, eu tenho um veículo particular e quero transformar ele num veículo de aluguel, né? Quando fazer um táxi dele,
Então, eu preciso mudar de particular para aluguel, né? É um veículo particular normal, mas eu quero utilizar ele na autoescola. Então, eu preciso colocar ele como um veículo de aprendizagem. Para trabalhar como Uber também precisa? Também precisa, que é um veículo de aluguel. Tá? Então, com essas 4 prerrogativas, é que precisa fazer a mudança do CRLV. E sempre que fizer a mudança do CRLV, vai vir um novo documento chamado CRV. O que é esse CRV? Já ouviram falar do recibo de compra e venda do veículo? É esse CRV. Certificado de registro veicular, né? Esse documento aí só vai ser utilizado quando, então, for feitas essas modificações ou quando você, sei lá, extraviar, que precisar fazer um boletim de ocorrência, aí você vai fazer lá uma segunda via do documento e vai vir um novo CRV também, tá? Caso contrário, o CRV fica guardadinho, escondidinho lá no cantinho onde só você saiba onde ele está. Beleza? De porte obrigatório é o CRLV. Tem lá no meio o Lzinho de licenciamento, lembram? CRLV. Esse obrigatório. CRV não. Ok? Vão esquecer disso? É questão de prova, tá? Cuidado. Cuidado. E o que significa DPVAT? Putz, Putz. é alguma coisa de seguro? É alguma coisa de seguro. O que significa Que é o seguro DPVAT? do veículo, né? Uhum. Qual é o significado da sigla DPVAT? Danos pessoais causados por veículos em trânsito. Exatamente, danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Tá? Automotores terrestres. Se é um veículo e causou dano, eu posso, com danos materiais, acionar o DPVAT? Não, Não. Por quê? que ele é para danos pessoais, né? Exatamente. O DPVAT só vai cobrir dano pessoal. O que é o dano pessoal? É um problema, uma complicação, é um ferimento que a pessoa, condutor ou terceiro, teve. Não cobre bem o material. Ah, eu vou bater o carro no poste ali e vou fazer só um cortezinho aqui no supercílio para acionar o DPVAT. Posso? Não. Não. Não cobre danos materiais, só danos pessoais. Não esqueçam disso. Questão de prova, tá? Caso a pessoa sofra acidente, a pessoa de fisioterapia, essas coisas, né? Isso. Uhum. Tá? E existe um parâmetro de pagamento para cada tipo de despesa. Se vocês observarem lá no materialzinho que eu mandei para vocês, tem lá que as despesas hospitalares, o DPVAT vai cobrir até R$ 2.700 em hospital, tá? Quando for vítimas fatais, que a pessoa vai a óbito, que a vítima vai a óbito, ele cobre até R$ 13.500. E quando existe lesões permanentes, né? A pessoa ficou lá com um problema no braço, na perna, uma lesão permanente que ela vai ter dificuldade de ter a vida dela normal, né? Então, também o DPVAT cobre até R$ 13.500. Logicamente que se você entrar com um processo na justiça, né, e você consegue modificar esses valores, né? Mas a regra é essa, tá? Esses valores aí que são cobridos, certo?
Então, por isso que esse seguro DPVAT, ele sempre está dentro do pagamento do licenciamento do veículo que vocês vão estar utilizando ou sendo proprietários. Tem que estar sempre em dia, tudo certinho, tá? Ah, e se de repente eu estou com o meu licenciamento atrasado, não paguei o DPVAT, sofri um acidente, me machuquei lá, estou com ferimento, o seguro cobre? Não. Não. Tá? Tem que estar com o licenciamento em dia, tudo certinho. Tá? Vão esquecer disso? Não, né? Questão de prova. Vamos mais para frente, então. Compra e venda, já falamos. Muito bem. Deixa eu ver aqui. A identificação dos veículos, ela é feita de duas formas. Quem é que sabe? Externa e obrigatória. Externa e obrigatória. Qual é o tipo de identificação externa? O que que eles observam? As placas. Placa. Placas traseiras e dianteiras, né? No caso de veículos de 4 ou mais rodas, e as placas dianteiras no caso das motocicletas e motonetas, certo? E como é feita essa observação obrigatória aí da identificação dos veículos? Numeração de chassi ou monobloco. Chassi ou monobloco. Muito bem. Muito bem, muito bem. Isso aqui não precisa. E aí nós paramos então lá, onde fala dos equipamentos obrigatórios, né? Nós falamos sobre os equipamentos dos veículos automotores e ônibus elétricos, falamos sobre motonetas, motocicletas e triciclos, também do ciclomotor, e estávamos falando dos tratores quando acabou o tempo de aula. Foi isso? Isso. Isso, né? Muito bem. Então, a gente vai terminar essa partezinha aqui dos equipamentos obrigatórios. Em sequência, então, a gente fará as nossas questõezinhas comentadas para a fixação da nossa matéria, tá? Professora, eu fiquei com uma dúvida ali quando acrescenta EAR na CNH, né? O toxicológico, ele só é exigido se for categoria acima da B? Isso, só categoria profissional, C, D ou E. Porque se for na B acrescentar, tipo, para trabalhar no Uber, eles não exigem toxicológico, Não, né? não exigem, só a carteira profissional mesmo, C, D ou E. Tá?